No Japão, existe um prato tradicional que é considerado uma iguaria, a pata de urso. Essa carne é considerada afrodisíaca e tem um sabor único e intenso. Mas o que poucas pessoas sabem é que a caça e o consumo de pata de urso são proibidos em muitos países, incluindo o Brasil. Por isso, esse prato é um símbolo da cultura japonesa, mas também de um problema ambiental sério. Neste vídeo, vamos explorar a cultura e a polêmica em torno da pata de urso japonesa. Você está pronto para descobrir esse prato exótico e controverso? Então, aperte o play e vamos começar! No coração de uma pequena cidade japonesa, encontra-se um local extraordinário, conhecido por seu cardápio incomum. Este não é apenas um restaurante japonês comum. Aqui, os limites da culinária são desafiados. Apresentamos a você o exclusivo restaurante que serve uma iguaria única e controversa, a pata de urso. O urso em questão é o urso preto asiático, uma espécie de urso nativa do sudeste asiático. Estes ursos são conhecidos por sua pelagem preta brilhante e, em alguns casos, podem apresentar manchas brancas no peito em forma de V. São animais solitários e noturnos, geralmente encontrados em florestas densas e montanhosas. O urso preto asiático é um omnívoro, se alimentando de uma variedade de alimentos, incluindo frutas, insetos, pequenos mamíferos e até mesmo presas maiores, como veados e javalis. Sua dieta varia de acordo com a disponibilidade de alimentos em seu habitat. No Japão, existe a tradição de caçar esse animal. Esse hábito, inclusive, é considerado por muitos como sagrado. Nas terras altas do norte da ilha de Honshu, no Japão, os caçadores iniciam a caça no inverno. Eles rezam antes de entrar no reino sagrado da montanha. Depois passam horas ouvindo, esperando e assistindo. Buscam sinais quase impossíveis de se perceber que o urso negro está próximo. O grupo de homens se divide em dois. Um vigia, enquanto o outro age como chamariz. Lentamente, eles se aproximam do animal antes do atirador disparar. Manchas vermelhas de sangue surgem na neve virgem, quando o cadáver do urso é arrastado para uma planície próxima a fim de ser estripado e desmembrado com uma faca tradicional. Partes dos intestinos do urso são ofertados à deusa da montanha. A 400 quilômetros de Tóquio, na cidade de Senboku, uma iniciativa polêmica em relação ao urso preto chamou a atenção. Lá, a carne desse urso está sendo disponibilizada em máquinas automáticas. A iniciativa partiu de um empresário chamado Daishi Sato. Segundo ele, a carne de urso não é muito comum, por isso eles querem que os turistas que visitam a cidade a comprem. Ainda segundo o empresário, os caçadores da região estão consumindo ursos devido a uma crescente onda de ataques protagonizada pelos animais na zona rural do Japão. Em 2023, cerca de 75 pessoas foram feridas por essas feras, e entre elas 2 morreram. As investidas contra os humanos são decorrentes da escassez de alimentos. Vale ressaltar que o urso preto asiático não é uma espécie em extinção, e a legislação japonesa permite o consumo de carne do animal. De toda forma, o animal está listado como vulnerável, o que significa que sua existência pode ser ameaçada caso a caça saia do controle. A ideia de vender carne exótica por meio de máquinas, no entanto, não é nenhuma novidade no país. Em janeiro, outra empresa ficou conhecida por utilizar o mesmo meio para vender bacon e bifes de baleia. Apesar de ser liberado o consumo no Japão, na China existe a proibição. Inclusive, recentemente, o governo fez uma apreensão de 169 patas de urso em um restaurante, que seriam usadas no cardápio. Essas patas foram contrabandeadas da Rússia. A pata de urso é considerada uma iguaria na China, apesar de o mercado desse produto ser proibido. No Japão, você pode comer carne de urso em vários restaurantes em Tóquio, como Mataji e Lachase. Inclusive, saborear uma sopa de pata de urso. Uma porção de sopa de pata de urso pode custar cerca de $1.000 por tigela, e esse preço alto é a razão pela qual a prática continua. As pessoas estão lucrando muito com esse animal. As patas da frente são as mais caras, pois são consideradas as mais macias. E a frente esquerda, em particular, é valorizada, pois é a que o urso normalmente lambe. Pensa-se que isto aumenta ainda mais a ternura e o sabor da carne. Quem consome acredita que a sopa das patas de urso dá o poder e a virilidade de um urso, mas a maneira como as patas são colhidas mostra um elemento mais forte de covardia do que o poder. A maioria desses ursos
Começa a vida em cativeiro em fazendas de ursos e permanece em gaiolas até encontrar seu fim.